Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Inovação Convida. É um espaço onde a gente traz pessoas influentes que transformam o trade marketing no Brasil e no mundo, para que você possa ter insights que vão te impulsionar na sua carreira e na sua vida pessoal também. Então, se você ainda não está inscrito aqui no canal, faça isso e ative o sininho para não perder nada aqui com a gente. Bem, hoje nós vamos falar sobre como a atuação em outras áreas pode enriquecer bastante a atuação em trade marketing, os desafios de atuar regionalmente em trade marketing e, claro, liderança. E para esse bate-papo de hoje, eu convidei uma profissional com mais de 25 anos de experiência no mercado, em uma das maiores empresas de bens de consumo do mundo. Ela tem uma vasta experiência nessa empresa, já atuou em logística, como customer service, já atuou em merchandising, como gerente regional de trade marketing, e atualmente ela está numa posição como gerente de vendas, com grandes responsabilidades, desafios, mas superando muitos desses desafios, e essa é a ideia. A gente vai conversar hoje para trazer muitos insights inspiradores para você. Bem, hoje a nossa convidada é a Célia Abdala. Muito obrigada, Célia, por topar esse bate-papo, aceitar o nosso convite e compartilhar conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar a inspirar muitas pessoas e trazer muitos insights. Bom, eu que agradeço. Espero que esse bate-papo possa servir aí para inspirar outras pessoas. Tenho certeza que sim. E vamos começar o nosso bate-papo falando sobre como essa atuação em outras áreas pode enriquecer muito a nossa experiência e atuação em trade. E aí, bem, eu tive uma vivência corporativa de mais de 15 anos, já tive atuação em marketing, em vendas, a maior parte da minha jornada em trade marketing, e eu percebo que atuar em marketing e vendas enriqueceu muito a minha experiência na atuação em trade. Mas acaba sendo um pouco óbvio, né, Célia, quando a gente fala dessas duas áreas que elas podem realmente enriquecer a nossa atuação em trade, porque são as principais áreas de interface da área de trade marketing. Porém, como que uma área de back-office, como você viveu, também pode enriquecer? Talvez isso não seja tão óbvio para todo mundo. E eu quero que você conte pra gente, né? Como foi a sua jornada? Você começou em customer service. Então, conta pra gente como isso te ajudou e te ajuda até hoje na sua atuação em áreas que estão no front do business, né? Como vendas, trade marketing. Conta pra gente. Eu comecei a minha jornada profissional em customer service. E quando eu fui para vendas, isso me fez ter um olhar 360 de toda a cadeia, de toda a operação. Isso me ajudou a ser mais pragmática, a conseguir negociar com base no que a cadeia de fato consegue suportar, porque eu entendia o lead time, os estoques, eu tinha uma noção de um todo para poder negociar com o cliente falando de todo o fluxo da cadeia. E isso me ajudou a ser muito mais assertiva e conseguir fazer negociações mais consistentes. Não, sem dúvida, né? Ainda mais numa atuação numa cadeira de vendas, que foi a sua próxima etapa depois de Customer Service, né? Então, são temas, inclusive, que muitas vezes fazem parte dessa agenda comercial, desafios logísticos, análises, e eu acredito que isso, sem dúvida, enriqueceu muito, até para gerar valor para o cliente, né? Para o cliente, para o varejista nessa sua interação. E, bem, depois dessa experiência, você foi para vendas. Você sentiu muita diferença? Conta pra gente como que foi, teve um choque, porque é uma área de back-office, né? E aí você foi pro front ali do business, pro coração da empresa. Como que foi essa experiência para você? Quais foram os desafios que você viveu? O que você aprendeu? O que você pode compartilhar? Total, diferença total. Mas eu costumo dizer que vendas é apaixonante, né? É claro que eu tive muitos desafios, porque eu entendia a parte de processos, né? Eu acho que a parte de customer me fez ter disciplina, entender como funciona os nossos processos internos. Mas é muito diferente de você sentar na mesa de negociação, com clientes bastante experientes, com uma equipe, né? Porque eu já comecei como coordenadora de vendas, então assumindo aí uma equipe de pessoas com muito tempo de experiência, mas que me deram total suporte naquele momento para negociar. Então foram muitos os desafios,
mas não tem como você começar em vendas e não se apaixonar por vendas, né? Eu atualmente estou nessa cadeira de vendas, já passei por outras áreas, e depois eu assumi uma nova posição em trade marketing regional, e no início desse ano aí eu estou com um novo desafio, que é a área de vendas regional na Unilever Alimentos. Que maravilha, hein, Célia? Então, muito rica a sua experiência e foram muitos anos, né, na área comercial, e você trouxe um ponto interessante, que foi a sua movimentação para trade numa atuação regional. Queria que a gente conversasse mais sobre isso, acredito que isso possa ajudar muitas pessoas, até porque costuma ter muita diferença nas atuações de trade estratégico, num nível mais nacional e regionalmente. Eu, particularmente, nunca tive uma experiência regional, até na própria Unilever eu atuava nessa posição, que era aquele trade mais estratégico, canal, categoria, e realmente há muita diferença, né? E eu queria que você falasse pra gente quais são os pontos que você vê de valor nessa atuação regional, e até é interessante, vou falar aqui pro pessoal que talvez não tenha essa clareza, o trade nas empresas, ele varia muito, a estrutura de trade. Então vai depender muito da maturidade de trade nessa empresa, dos objetivos, a quem trade reporta. Então pode ser que em alguns contextos trade reporte para marketing, outros para vendas, em outros contextos trade seja uma estrutura independente, e tudo isso vai influenciar no escopo e na estrutura. Trazendo aqui para a nossa vivência, a gente está falando de um contexto em que há uma estrutura de trade estratégico que direciona todas as estratégias a nível canal e categoria nacionalmente, e existe um papel muito forte das regionais trazendo insights, inputs e o contexto daquela região para poder implementar ações e estratégias assertivas. Então, estamos falando aqui da maior escola de trade do mundo. Quem não sabe, a Unilever foi uma das primeiras empresas no Brasil a ter trade marketing. Tem uma estrutura muito robusta, muito rica. Eu, inclusive, muito do que eu sei, eu aprendi nessa escola. E vamos conversar desse viés estrutural, tá, Célia? Então, voltando aqui, conta pra gente como é essa atuação, essa interação de um trade regional e na sua posição gerencial super estratégica, com uma equipe regional, tendo que fazer esses alinhamentos com esse trade que está olhando a nível Brasil, todas as categorias muitas vezes, né? Ou, enfim, divididos ali por categorias, canal. Conta pra gente, desafios, oportunidades, aprendizados. Você foi perfeita, Alice, quando você falou, acho que da diferença do trade nacional para o regional. Eu costumo dizer que o trade nacional, ele define as diretrizes macro. Quais são as principais estratégias que você precisa definir? É o quê? E o trade regional, ele define o como. Como isso vai acontecer, entendendo as particularidades da sua região. E aí, eu, por exemplo, né, eu estava na Regional Leste quando eu assumi esse desafio. A Regional Leste é composta por Rio, Minas e Espírito Santo. E não é uma estratégia que você pega uma receitinha de bolo e você aplica igual para os 3 estados. Não Costumo mesmo. dizer que dentro de Minas Gerais tem várias Minas, porque tem, de acordo com as mesorregiões, o comportamento do shopper é diferente. Então você precisa estar próximo do time. Eu acho que o principal desafio, né, e oportunidade de você ter um trade regional é isso. Você tá próximo do time, tá próximo do cliente, você tá realmente no PDV onde tudo acontece, você analisando o que está acontecendo ali naquele PDV, entendendo o comportamento do shopper, vendo como é que está se comportando não só as suas marcas, mas as marcas, né, concorrentes, para você fazer esse input, né, de levar para a área interna, e aí eu costumo dizer que é o trade nacional, mas também a área de supply, a área de finanças, a área jurídica, tudo que está acontecendo, né, no campo, que é muito rico e você está muito próxima desse time, e fazendo a troca também, né? A partir do momento que você entende qual é a estratégia da companhia, que esse trade nacional está direcionando, como que você faz isso, a tradução disso de uma forma simples para o time de vendas? Você tem que falar a comunicação e a linguagem que o seu time de vendas entende e que o cliente também entenda. E ajudando também a fazer as priorizações.
porque a Unilever é uma empresa gigantesca, né, com muitas marcas, e em algum momento você precisa, sim, definir o que de fato vai trazer o resultado mais rápido, quais são as prioridades, porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade, você precisa saber definir isso muito bem. E quando você não define isso, quem define é o time que está lá embaixo, na ponta. Talvez ele não consiga, naquele momento, ter clareza para definir, de fato, quais são as prioridades que vão trazer esse resultado. E precisa trazer para ele isso muito mais mastigado. Eu acho que o papel do trade regional é esse, né? Ele costuma ser a ponte entre esses mundos. O mundo de vendas, e aí é o campo, o cliente, é o PDV, com o mundo interno. Como é que ele consegue trafegar nessas áreas, fazendo essa comunicação muito mais fluida, simples e, de fato, que traga resultado. Excelente. Bom, tanta coisa aqui nessa colocação que, não sei vocês, mas eu tive vários insights aqui e acho que vale a gente destrinchar e falar mais sobre isso. Então, o primeiro ponto bem interessante é a importância de trazer simplicidade, entendendo a particularidade de cada cliente e canal. E isso é algo que, sem dúvida, tem que estar muito na veia de trade. E, claro, quando a gente fala de uma empresa multinacional, é muito desafiador, às vezes, que com um time de trade muito grande, que todos consigam ter essa clareza. E esse papel do trade regional é fundamental para trazer essa clareza. O mais importante é isso, como você trouxe, ter esse olhar atento. O Brasil é um país continental, temos muitas diferenças nas regiões, nas particularidades dos clientes, expectativas desses clientes, e ter esse olhar atento, não só ao cliente como ao shopper, como você falou, que é quem está lá no ponto de venda, comprando, tomando decisão, é crucial para a gente definir boas estratégias. Então, muito bom você trazer essa perspectiva, acredito que é algo que tem que estar claro aí para todo mundo. E também navegar nesse trade que muitas vezes é amplo, tá olhando com uma visão muito macro, que é o trade nacional, estratégico, que fica mais internamente no escritório, principalmente de categoria. E se você até tivesse ali algum exemplo, alguma situação para compartilhar com a gente, de algum desafio que você viveu, de repente veio alguma estratégia, não precisa entrar no detalhe da estratégia, mas assim, chegou alguma estratégia para você, mas macro, e aí você pegou a particularidade de algum cliente e conseguiu adaptar essa estratégia para um contexto desse cliente. Você tem algum case legal que vale a pena compartilhar? Eu acho que essa pergunta, Alice, é o que eu acho que o trade regional vive isso no dia a dia, né? A estratégia, quando desce das marcas, elas vêm em alguns momentos até separado por canal. Ela tem uma estratégia por canal direto, dentro do canal direto tem o cash separado do varejo direto e o canal indireto. Mas dentro da regional, é o trade regional que precisa entender aquela estratégia sabendo como é que funciona cada cliente. Perfeito. Por isso, essa aproximação com o cliente, com a equipe de vendas é fundamental. Particularmente, isso me ajudou quando eu assumi essa cadeira de gerente de trade regional. Eu já tinha uma experiência de vendas. Então, eu já conhecia muito, não só a equipe, mas também os nossos principais clientes e parceiros, né? Então, eu pude ajudar na construção de um calendário de eventos que fazia mais sentido para aquele cliente. Desde a parte de aniversário, que todo mundo, quando a gente fala de calendário de eventos, né? Acho que a primeira coisa que vem em mente é os aniversários, mas além disso, são os festivais. Então, a gente está falando aí, agora como eu estou em alimentos, a gente está falando aí de hamburgadas, festival de saudáveis, e entendendo como que funciona isso para cada cliente, quais são os principais desafios. Tem clientes que até hoje a gente não tem um CRM bem estruturado. Então, não adianta eu levar esse calendário para ele, porque não vai funcionar. Para outros, eu já tenho esse serviço que a Unilever, por exemplo, tem, mas eu posso levar isso porque para ele é um diferencial, ele já trabalha isso muito bem e a gente vai conseguir também trazer bons resultados. Então, entendendo muito a particularidade de cada cliente, regional e o pacote de serviço que você tem hoje à disposição, como é que você consegue construir isso regionalmente, cliente a cliente e, claro, olhando qual é o objetivo maior. Que resultado você espera alcançar naquela campanha, com aquela marca? Então, eu acho que é o conjunto de um todo. Muito bom, Célia. E aí você falando, até me lembrei de uma experiência que eu vivi também na época de Unilever.
Mesmo não sendo trade regional, como eu era trade canal, cuidando de alguns clientes também na Regional Leste, em algum momento, né, Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, eu lembro também que veio um direcionamento de trade categoria em relação a uma dinâmica que precisava ser implementada, mas tinha um cliente em particular, um varejista, em que aquilo não se adaptava. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque é legal a gente pensar que o trade como um todo, não apenas o regional, precisa estar muito atento a essas particularidades. E é o que eu sempre falo também. No final, o trade ele precisa gerar valor por meio dos canais. Então, as marcas precisam ter diferencial, vantagem competitiva a partir das estratégias e ações que são implementadas nos canais de venda. Então, que legal você trazer isso, é uma boa perspectiva. E aí, avançando aqui na nossa conversa, Célia, eu queria que você também compartilhasse os desafios que você já viveu na liderança. Então, você sempre no front aí do business, muitas vezes, boa parte da sua carreira, nesses mais de 25 anos, foi na área de vendas. E você já liderou grandes times, chegando até mais de 700 pessoas quando você assumiu desafios ligados a merchandising. Conta pra gente quais são os principais desafios nesse processo de liderar, principalmente times em regiões diferentes, pessoas com perfis diferentes, expectativas diferentes. Quais os desafios e as dicas que você pode trazer para quem está nos assistindo? Liderança, para mim, é gostar de trabalhar com pessoas. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pessoas, gosto muito de negócio. E para mim é o que eu costumo dizer que tem um tripé. Primeiro, rota, ritmo e relacionamento. Rota. A equipe precisa ter clareza do que precisa ser feito. E aí, assim, a gente tem aquela máxima de que o líder precisa, o chefe precisa saber tudo. Não, não é sobre isso. Muitas das vezes você não vai ter a resposta, mas o time precisa ter clareza de que você está junto com ele para a construção daquela solução. Mas ele precisa saber o que é esperado dele. Então, quando eu falo de rota, é um pouco disso. Depois, ritmo. A equipe precisa estar na mesma velocidade. Você precisa ajudar que todos estejam naquele mesmo ritmo. Você não pode ter na sua equipe pessoas que não estejam dentro da mesma velocidade, porque isso atrapalha, né? Eu costumo dizer que é uma orquestra. Então, isso atrapalha o movimento de um todo. E relacionamento. Quando eu falo relacionamento, aqui é o exercício da empatia. A pessoa liderada precisa ter clareza do que se espera dela, quais são as metas que no final do ano ela vai precisar entregar, isso ela precisa ter muita clareza, e o como ela vai fazer para chegar na construção e entrega desse resultado. Ela precisa ter, quando eu falo de relacionamento, segurança psicológica de falar e contribuir com o que ela pensa, o que ela sente, e mais do que isso, né, eu acho que é o olhar para o ser humano. A gente não está falando aqui só sobre números, a gente está falando sobre pessoas. Você precisa conhecer muito o seu liderado. É você saber como ele pensa, quem é a família dele, o que de fato é valor e importante para ele. Acho que se as pessoas estiverem felizes e ela se sentir realmente valorizada, o resultado acontece. Nossa, gente, não sei vocês, mas eu fiquei assim, em êxtase com essa resposta. Foi um aprendizado para mim, adorei esses 3 R's. Ritmo, vamos voltar, rota, ritmo e relacionamento. Que legal, Célia, e muito interessante você trazer, eu vou ficar até com esse último R, todos fundamentais, incríveis, adorei. O relacionamento, a importância de ter esse olhar para o liderado de uma maneira empática, entendendo essa pessoa, esse profissional, muito além do papel de profissional. O que está por trás? A família, as expectativas, as motivações. E adorei você falar dessa questão do olhar humano, que também tem muita relação com a proposta e o posicionamento da inovação, que é justamente a gente ir além do técnico, além do profissional e colocar o ser humano no centro de tudo. Então, o nosso DNA é a humanização, que significa ter, de fato, esse entendimento de que nós somos seres integrais. Nós somos muito além de um crachá. E muito interessante você trazer essa perspectiva. E hoje eu fico pensando, nossa, que riqueza poder ser liderado por você,
eu fui sua par, nós tivemos outro tipo de relacionamento, nunca tive o privilégio de ser liderada por você, mas eu fico imaginando que riqueza poder ter um líder com esse olhar humano. E aí conta como você enxerga que isso faz diferença, não só, né, na vida da pessoa, que isso é evidente, você ter uma líder, uma gestora que enxerga os indivíduos, mas até em resultados. Como você percebe que isso... Acredito que o relacionamento deveria ser até o primeiro R, né? Quando você tem esse relacionamento, acredito que a rota e o ritmo é consequência, certo? É isso. Quando você cuida das pessoas, elas cuidam melhor da execução e o resultado aparece. E aí parece uma frase pronta, mas não. A gente passa muito tempo do nosso dia trabalhando. Sim. Você tem que se sentir parte daquela empresa. Você precisa sentir que o seu trabalho contribui não só para o resultado da empresa, mas para um propósito maior, né? Então a gente fala muito de propósito. Então acho que assim, o sell-out aparece quando as pessoas estão felizes, elas vão dar o seu melhor, quando elas sentem que de fato elas são valorizadas naquela empresa e que o seu líder está próximo. E não é só sobre você dizer parabéns, reconhecer. Às vezes você precisa sim dar feedback, dizer, olha, não tá indo legal, você precisa mudar a rota aqui, você não tá entregando o resultado. Não é só sobre trabalhar com todo mundo feliz na equipe, é fácil falar quando você está entregando o resultado, mas às vezes quando o resultado não vem, você precisa realmente colocar todo mundo na sala e pontuar, olha, não tá legal aqui, a gente precisa corrigir a rota aqui. Às vezes você vai precisar realmente trocar algumas pessoas na equipe por conta de performance, mas isso faz parte. Acho que do papel do líder. Mas o líder não pode esquecer esse papel humano, de não só olhar para o resultado, mas olhar para aquela pessoa que está ali. Se aquela pessoa está bem naquele dia, e quando a pessoa realmente, de fato, sente que isso é de coração, não é algo que você está colocando ali porque te pediram para fazer, ela realmente vai entregar o seu melhor. Nossa, totalmente verdade. Você falando, eu lembrei até de algumas experiências em vendas que, diferentemente de você, eu não me apaixonei. Eu realmente me apaixonei por trade e sou apaixonada até hoje, mas eu tive uma vivência em vendas por 2 anos na Unilever e eu digo que foi um dos maiores desafios que eu vivi. E se não fosse a minha equipe, eu não teria conseguido passar por esse desafio. Então, realmente também foi esse desafio. Eu já tinha experiência com liderança, mas ali foi muito forte, né? Liderar 5 pessoas no meu time, alguns vendedores estavam começando também na experiência em vendas, vindo de merchandising, mas eu tinha alguns que eram já muito sêniores e como foi importante eu ter esse olhar humano e essa humildade que a gente também precisa ter, como você falou, o líder não sabe tudo. Então, está aberto para aprender com a equipe, reconhecer que às vezes você vai ter na equipe uma pessoa tecnicamente muito melhor do que você, muitas vezes. E o papel do líder não é realmente dominar tecnicamente tudo, mas saber fazer o melhor, né? Ali, tirar o melhor das pessoas, dar o ritmo. Adorei essa ideia da orquestra também. E aí, né, Célia, para a gente já ir caminhando para o final do nosso papo, quem cuida de você, como você cuida de você, porque não é fácil estar ali no front, numa área nervosa. Vendas é apaixonante para você, mas também imagino que tenha muitos desafios. Você está ali sob uma pressão de meta todos os meses, tem a própria pressão do cliente. É muita responsabilidade. Fazer a gestão desses times. O que você daria de dica para você conseguir manter o seu equilíbrio, a sua autenticidade, a sua verdade, mesmo diante desse papel que você precisa desempenhar dentro da sua vida profissional? Ótima pergunta. Eu faço terapia. Ótimo, terapia é vida. Não sei o que seria de mim também sem terapia. Eu faço terapia semanalmente, então eu tento encaixar na minha vida, né, um horário ali, 1 horinha semanal para terapia. E eu costumo, claro, tem algumas exceções, mas assim, o final de semana eu realmente me dedico para cuidar de mim, para realmente me desconectar. Eu acho isso super importante. Peço que o meu time faça isso. Mas o final de semana eu acho que as pessoas precisam estar com as suas famílias, se desconectar e ter um momento delas, para voltar na segunda-feira aí cheia de energia. Perfeito. Esse respeito é muito importante. A gente entender que tem um limite, né? Exato. Somos todos humanos, precisamos nos regenerar.
Bom, então, gente, depois dessa resposta bacana que nos traz essa reflexão, vale você aí como gestor, principalmente numa área de vendas, a gente sabe, como a Célia bem colocou, o ritmo é intenso, o cliente às vezes não tem essa clareza e vai nos acessar, às vezes no sábado, no momento difícil de encarte, no caso de bens de consumo, um preço que saiu no fim de semana, enfim, isso acontece, mas é muito importante a gente respeitar esse limite e entender que as pessoas são pessoas antes de serem profissionais. E posso só completar? Claro, por favor. E eu acho que férias são férias. Ah, muito bom. A gente tem aquela de que, preciso mostrar serviço e eu preciso trabalhar nas férias. Não. Exatamente. Eu não ligo para minha equipe quando ela tá de férias. Pelo contrário, meus líderes, quando saem de férias, eu peço para a equipe deles me acessarem. Eu entro nos grupos e falo assim, não acessem seu chefe, ele precisa desse momento com a família para descansar, de fato, para se desconectar. E eu lidero pelo exemplo. Eu tô contando os dias também para tirar as minhas férias e eu acho que você precisa liderar pelo exemplo. Você precisa se desconectar, porque a partir do momento que sua equipe vê que você trabalha todos os finais de semana, que você não respeita nem as suas férias, como é que você vai dizer, pedir para que eles façam? E aí as pessoas precisam desse tempo para quê? Para quando voltar cheio de energia, porque vai ser cobrado que entregue seu máximo. Claro, perfeito. A gente tá falando uma coisa que parece muito óbvia, né? Respeitar férias, mas a gente sabe que, na prática, nem sempre isso acontece. Às vezes a pressão por resultado, vendas, meta, faz com que nem todos os líderes consigam ter essa clareza. Então, obrigada por falar o óbvio, que talvez algumas pessoas precisem voltar e refletir sobre isso. Muito bom, Célia. Olha, muito obrigada, eu agradeço imensamente pelo seu tempo, que eu sei que a sua agenda é corrida, e você tirar esse tempinho para estar aqui com a gente, trazendo tanto insight relevante, compartilhando a sua experiência de tamanha generosidade da sua parte. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, você é uma amiga que pode sempre contar comigo. Espero que esse nosso bate-papo aqui tenha servido para inspirar e motivar algumas pessoas. Tenho certeza que sim. E olha, se você não quer perder nada aqui nesse canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque são papos como esse que vão te ajudar a se transformar por meio do aprendizado com pessoas que transformam e influenciam o trade marketing no Brasil e no mundo. Obrigada, Célia.